Você sabia que é quase certo que todas as espécies vão um dia desaparecer? Na verdade, os cientistas acreditam que 99% de todos os animais que já existiram agora estão extintos. É triste, eu sei, mas talvez a extinção não seja tão permanente quanto a gente pensava. Através dos avanços na biotecnologia, existem alguns animais que estão prestes a voltar à vida. É hora de aprender sobre algumas espécies incríveis que podem estar prestes a ressurgir. Bem-vindos, peludos! Você sabe que as calotas de gelo estão derretendo e estamos todos completamente condenados, né? Bem, pode haver uma solução interessante para isso. Trazer de volta o mamute lanudo. Essas criaturas gigantescas podiam crescer até 3,70 metros de altura e pesar 8 toneladas. Isso é o peso de 4 carros e meio. Rebanhos de mamutes eram uma vez comuns na estepe dos mamutes. Pastagens que cobriam a Europa, a Ásia e a América do Norte. Ok, todo mundo sabe que eles são legais. Mas como é que esses peludos gigantes vão combater as mudanças climáticas? Bem, na tundra ártica há o permafrost, solo que permanece completamente congelado por pelo menos 2 anos. Mas graças ao bom e velho aquecimento global, o permafrost começou a descongelar. Quando o permafrost derrete, ele libera carbono na atmosfera, acelerando ainda mais os efeitos das mudanças climáticas que levarão à extinção em massa. O geofísico Dr. Sergei Zimov teoriza que se a tundra pudesse ser transformada de volta em pastagem, como na época dos mamutes, ela poderia impedir o derretimento do permafrost. A introdução de grandes herbívoros que pastam perturba o solo e permite um congelamento mais profundo do permafrost durante o inverno. Quando o verão chega, a camada de grama isola o permafrost, impedindo-o de derreter. Acho que a gente só precisa encontrar alguns mamutes. Não pode ser tão difícil, né? Trazê-los de volta que é uma tarefa difícil, mas o Dr. George Church se sente preparado para o desafio. Church é um dos fundadores da empresa Colossal Biosciences, sediada no Texas, que planeja trazer de volta todos os tipos de criaturas extintas. Espero que eles se saiam melhor do que o Parque dos Dinossauros. Church planeja criar um híbrido de elefante-mamute que vai viver na tundra ártica. O animal não seria exatamente um mamute, ele ia conter apenas 1% de DNA de mamute, tornando-se mais um elefante ártico que consegue sobreviver confortavelmente na tundra. Para isso, eles precisam de DNA de mamute, o que não é tão complicado de conseguir, considerando que a espécie desapareceu mais tarde do que você provavelmente acha. O último rebanho desapareceu apenas em 1650 a.C., mais de 1000 anos depois da construção das pirâmides de Gizé. Agora, o parente mais próximo do mamute é o elefante asiático. Church vai remover o DNA de um óvulo de elefante asiático fêmea e o substituir por DNA semelhante ao do mamute. O embrião do elefante mamute será então colocado em uma mãe de aluguel, uma elefanta africana. Apesar das dificuldades da clonagem e das objeções morais que alguns podem ter, a Colossal afirma que terá um filhote de elefante mamute até 2027. Eu sei que eu mal consigo cuidar de uma planta, mas sério, quem é que não gostaria de ter um mamute de estimação? Problemas na Tasmânia. A Austrália, lar de alguns dos animais mais maravilhosos do planeta. Ou melhor, era até a chegada dos europeus. Os colonizadores não foram muito gentis com a vida selvagem da região, e uma das espécies que eles acabaram eliminando foi o tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia. E sendo uma espécie totalmente diferente do diabo da Tasmânia, esse marsupial carnívoro foi encontrado em Nova Guiné, Austrália e no sul da Tasmânia. Ele era noturno e caçava cangurus e outros marsupiais. A perseguição do tilacino começou quando os fazendeiros alegaram que o animal matava seu gado, embora a extensão disso seja provavelmente exagerada. Em 1936, o último tilacino morreu devido à negligência no zoológico de Hobart, e a espécie finalmente se extinguiu de forma lamentável. Depois as coisas pioraram. Remover um predador de um ecossistema tem efeitos devastadores no meio ambiente, em um processo chamado rebaixamento trófico. Uma das coisas que os tilacinos faziam era controlar doenças ao caçar animais doentes e moribundos. Depois da sua extinção, doenças na região se tornaram generalizadas, como o terrível tumor no rosto do diabo da Tasmânia, que se espalhou rapidamente. Sem predadores, roedores e pássaros se alimentam em excesso da vegetação, causando a morte prematura de árvores e incêndios florestais. E para piorar, espécies invasoras trazidas pelos europeus cresceram descontroladamente devido à falta de predadores e se alimentam de espécies nativas. Como resultado,
entanto, mais mamíferos se extinguiram na Austrália do que em qualquer outro país, com 35% de todas as extinções de mamíferos sendo na Austrália. Mas alguns acreditam que esse problema pode ser evitado. A Colossal se uniu à Universidade de Melbourne e ao Centro de Pesquisa Tiger para trazer o tigre da Tasmânia de volta da extinção, usando espécimes preservados. Antes da extinção da espécie, muitos embriões e filhotes de tilacino foram preservados em álcool, tipo um picles horrível. Em 2018, o Dr. Andrew Pask, líder do programa de desextinção do tilacino, sequenciou o genoma do animal a partir de um espécime de 108 anos, preservado no Museu de Victoria, na Austrália. A Colossal planeja usar a edição de genes para transformar as células-tronco de um Dasyuridae, uma família intimamente relacionada ao tilacino, em células de tilacino. As células criarão um embrião híbrido, que será gestado em um útero artificial ou em uma mãe de aluguel Dasyuridae. Os animais serão então reintroduzidos na Tasmânia para ajudar a reequilibrar o ecossistema. Esperamos que o tilacino tenha uma segunda chance. Você sabe o que mais é bom pro ecossistema? Isso mesmo, clicar nos botões de curtir e se inscrever, para que você possa ficar atualizado com fatos incríveis sobre animais o ano inteiro. Existe alguma criatura que você gostaria de ver trazida de volta da extinção? Me conta aí nos comentários. E agora vamos seguir em frente com ambições ainda maiores. Problemas minúsculos. Faça uma viagem para o resort de esqui Mount Hotham, em Victoria, na Austrália, e existirá uma pequena chance de você encontrar o possum pigmeu. Esse grãozinho de fofura do tamanho de um polegar é tão raro que por muito tempo foi conhecido apenas por seus fósseis e categorizado como extinto, até que foi avistado em uma pilha de troncos no resort de esqui em 1966. Ele passa 7 meses do ano hibernando em tocas sob a neve, acordando ocasionalmente para petiscar suas reservas de inverno. Eles só saem completamente na primavera para se encher de comida e encontrar um parceiro, que não é muito diferente do que eu faço, só que eu continuo sozinho. Mas voltando, a dieta deles consiste em vertebrados, especialmente a saborosa mariposa bogong, e em sementes e frutas. Como eles estão aparecendo nesse vídeo aqui, você provavelmente pode adivinhar que não existem muitos deles. Na verdade, estima-se que haja menos de 2.000 deles na natureza. O crescimento dos resorts de esqui na Austrália destruiu muito do seu ambiente, interrompendo práticas de acasalamento. O pobre possum também se tornou uma boa refeição para espécies invasoras, como gatos selvagens e raposas. Devido à seca, não há muitas mariposas bogong por aí. Se isso não bastasse, as mudanças climáticas significam menos neve para os possums se abrigarem. Sem esse cobertor de neve, as suas tocas caem de 36 graus Celsius para 2, congelando-os durante a hibernação. A diminuição no número de possums é tão drástica que o Dr. Michael Archer, da Universidade de Nova Gales do Sul, decidiu intervir. Archer não queria arriscar liberá-los de volta nas montanhas, considerando que as montanhas ainda estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. Mas ele tinha uma solução. Ele descobriu que os ancestrais diretos dos possums viviam em florestas de baixa altitude entre 15 a 25 milhões de anos. Então, por que não tentar mover alguns possums de montanha para lá? Archer diz que não irão soltar possums diretamente nas florestas sem preparação. Caso contrário, você teria possums muito confusos. O paleontólogo diz que os possums no centro de reprodução são adaptáveis, comendo alimentos incomuns, se acasalando e alguns até abdicando completamente da hibernação. Archer e sua equipe farão testes, liberando lentamente os animais nas florestas e monitorando o experimento. Teremos que esperar para ver se os possums se adaptam à vida na floresta. Razão para procriar. Dar à luz é muito chato. Senhoras, vocês já desejaram poder comer seus ovos, desenvolver o seu bebê no seu estômago e depois dar à luz pela boca? Não? Olha, cara, eu realmente não entendo as mulheres. A rã de reprodução gástrica do sul, que sim, faz incubação gástrica, foi descoberta em 1972 em Queensland, na Austrália, e as suas práticas de parto são mesmo bizarras. Em 1974, o herpetologista Mike Tyler descobriu como elas se reproduziam. Uma mãe sapo começa engolindo os próprios ovos. Para evitar que esses ovos virem ovos mexidos, o seu estômago se transforma em um útero e para de produzir ácido clorídrico. Por 6 semanas ela não consegue mais comer. Caramba, eu fico de mau humor o dia inteiro se eu pular o café da manhã. Enquanto isso, 20 a 25 girinos nascem dentro dela. Conforme eles crescem, o estômago fica tão inchado que não há mais espaço para os seus pulmões. Então ela começa a respirar através da pele. Por fim, ela vomita sua prole como filhotes de sapo
completamente formados. Infelizmente, esses incríveis anfíbios foram extintos em 1983, quando o último sapo em cativeiro morreu. Isso foi seguido logo depois pela extinção da rã de reprodução gástrica do norte, em 1985. Os sapos podem ter sido levados à extinção pelo desmatamento, espécies invasoras como ervas daninhas e porcos selvagens, e o fungo quitrídeo letal, uma doença terrível que dizimou mais de 90 espécies de anfíbios em todo o mundo. Sentindo que esses animais eram muito legais para serem exilados aos livros de história, o Dr. Michael Archer, sim, ele de novo, decidiu cloná-los de volta à vida. Ele entrou em contato com Tyler, que forneceu amostras de tecido antigas do sapo. A equipe então inseriu o DNA do sapo de estômago no ovo de uma rã barrada, seu parente mais próximo. O problema é que as rãs barradas só botam ovos uma vez por ano. Archer admitiu com frustração. Houve algumas vezes em que íamos lá e os sapos não estavam botando ovos. E isso foi o que aconteceu durante o ano. Ao contrário de outros animais propostos para desextinção, como o mamute, o sapo não era um animal social e não precisaria de um pai substituto. E com 2,5 a 5 centímetros de comprimento, o sapo também era bastante pequeno e podia ser facilmente criado no laboratório. Em 2011, Archer conseguiu produzir um embrião do sapo, e com sorte, em breve a gente vai ter mamães rãs vomitando bebês. Bicadas do galinhossauro. Você sabia que o parente vivo mais próximo do aterrorizante, monstruoso e carnívoro tiranossauro é uma humilde galinha? E tem mais, isso pode até nos ajudar a trazer o terrível lagarto de volta da extinção. De certa forma, em 2015, os cientistas Dr. Bart Anjan Bular e o Dr. Arhat Abzanov relataram que encontraram uma maneira de reverter a engenharia dos bicos de embriões de galinha para se parecerem com focinhos de dinossauro. O bico de um pássaro é formado pelo pré-maxilar. São duas pequenas e distintas placas ósseas na frente da mandíbula. Em outros animais, como nós, o pré-maxilar mantém nossos dentes da frente no lugar. À medida que as aves evoluíram, os seus pré-maxilares se estenderam e se fundiram para formar um bico. Quando o pássaro é um embrião e ainda não desenvolveu um rosto reconhecível, uma grande área de células no meio do que se tornará o rosto desenvolve proteínas. E são essas proteínas que formam o bico. Bular e Abzanov chegaram à hipótese de que se fizessem um embrião de galinha desenvolver as proteínas da mesma maneira que outros animais, o embrião se tornaria um pássaro sem bico. Em vez disso, teriam crânios como seus ancestrais dinossauros. Os cientistas adicionaram grânulos microscópicos no meio do que se tornaria o rosto dos embriões de galinha. Os grânulos liberaram substâncias químicas no tecido que impediram as proteínas. Como previsto, em vez de crescerem bicos, os embriões desenvolveram pré-maxilares arredondados e não fundidos, como o focinho de um dinossauro. Infelizmente, é importante observar que esses embriões não nasceram. Bular diz: estávamos interessados na evolução do bico, e não em chocar um dinogalinha só por fazer. Mas alguém interessado em dinogalinha só por diversão é o Dr. Jack Horner, professor de paleontologia na Universidade Estadual de Montana. Ao contrário do personagem daquela canção de Nená, esse Jack Horner tá menos interessado em tortas de Natal e mais em brincar com genética para criar um galinossauro. Para Horner, 3 grandes modificações são necessárias para gerar tal criatura. O animal precisaria ter dentes, uma cauda longa e suas asas seriam revertidas em braços e mãos. Então, o que motiva Horner a criar uma abominação de dinogalinha? A coisa mais importante é que você não pode ativar uma característica ancestral a menos que o animal tenha ancestrais. Portanto, se conseguirmos fazer isso, definitivamente mostra que a evolução funciona. Talvez no futuro as fazendas de ovos sejam assim. Dentes de cimitarra. Imagina estar andando pela rua, cuidando da sua própria vida, quando de repente um grande gato com dentes do tamanho de adagas se lança em você do nada. Aborrecido, você descobre que ele fez suas necessidades no seu gramado e nem as enterrou. Bom, esse pesadelo pode estar mais próximo do que você pensa. Em 2020, a Universidade de Copenhague, na Dinamarca, sequenciou com sucesso o genoma do Homotherium latidens, ou gato com dentes de cimitarra, um parente do gato com dentes de sabre. O DNA foi extraído de um gato descoberto no permafrost derretendo no território de Yukon, no Canadá. O espécime viveu há pelo menos 47.500 anos. É um gato bem velho. Sequenciar o genoma do felino permitiu aos cientistas descobrir mais sobre esse predador. Esses felinos eram realmente uma força a ser reconhecida. Um adulto poderia pesar até 1 tonelada e medir mais de 3 metros de comprimento, tão grande quanto um urso polar. Eles se alimentavam de bisões
bisões, veados, cavalos, antílopes, camelos e até criaturas como o mamute peludo e o mastodonte, outro parente distante do elefante. Fósseis da família do sabre foram encontrados em 5 continentes, um testemunho do sucesso dessas criaturas mortais. De acordo com o paleontólogo Dr. Ross Barnett, o período geológico atual é a primeira vez em 40 milhões de anos que a Terra não tem predadores de dentes de sabre. Nós simplesmente os perdemos. Ah, que pena. Se essas criaturas eram tão formidáveis, o que levou elas à extinção? Mudanças no clima levaram a um declínio de mamíferos grandes, o que pode ter causado mais competição direta com outras espécies de felinos mais adequados para caçar presas menores. Quando se trata de desextinguir esses felinos temíveis, há obstáculos a superar. Por exemplo, um gato de dentes de cimitarra não tem parentes modernos próximos. Eles são parentes muito distantes dos gatos modernos, divergindo cerca de 22,5 milhões de anos atrás. Em comparação, os seres humanos e os gibões só se separam entre 15 e 20 milhões de anos atrás. Em outras palavras, você teria mais sorte criando um híbrido de gibão humano do que juntando esses dois. A falta de parentes modernos significa que é improvável que esses animais sejam trazidos de volta num futuro próximo. A parte boa é que a gente acredita estar a salvo dos gatos dente de cimitarra rondando a gente pelas ruas. Reunião de rinocerontes. Cachorros e gatos são bons animais de estimação, mas há muitas coisas que eles não conseguem fazer. Por exemplo, você não consegue montá-los para ir ao trabalho ou usá-los para destruir carros que estejam no seu caminho. Eu ia preferir muito mais um animal de estimação pré-histórico, e por sorte, um dia esse sonho pode se tornar realidade. Esse é o rinoceronte lanudo. Esses grandalhões peludos podiam atingir 2 metros de altura e pesavam 3,5 toneladas. Isso é cerca de 1,5 vezes mais pesado do que os rinocerontes modernos, que pesam cerca de 2,3 toneladas. Esses gigantes passavam os dias pastando nas pradarias da Europa e da Ásia, entre 5,3 milhões e 11.700 anos atrás. Isso é claro até a mudança climática. Não a mudança climática causada pelo homem, obviamente, apenas o aquecimento natural do globo, que ocorreu no final da Era do Gelo. Pode ser que a sua espessa pelagem não tenha se adaptado às temperaturas mais quentes, ou que tenha havido escassez do seu alimento favorito. Também há uma boa chance de que os nossos antepassados tinham um apetite por carne de rinoceronte, embora eu aposte que eles eram muito perigosos. No final, tudo que a gente sabe é que eles se extinguiram. Em 2020, um espécime com os órgãos ainda intactos foi encontrado derretendo no permafrost de Yakutia, no nordeste da Rússia. Valery Plotnikov, um pesquisador que examinou os restos, disse à mídia russa que o rinoceronte tinha entre 13 e 4 anos quando morreu, provavelmente afogado. Como você pode ter imaginado, descobertas de espécimes em permafrost derretendo estão se tornando mais comuns devido às mudanças climáticas. Os restos de animais extintos, como mamutes, potros, cães, filhotes de leão da caverna e um urso, foram descobertos na Sibéria. Usando um espécime de 18.500 anos atrás, o genoma do rinoceronte lanudo foi sequenciado em 2020. A sequenciação de genes torna mais provável que o rinoceronte lanudo seja clonado, pegando o DNA dele e cruzando-o com um animal relacionado e vivo. Isso significa que a gente vai ter safaris de rinoceronte lanudo? Não. E aqui, para acabar com as nossas esperanças, está o Dr. Albert Protopopov, da Academia de Ciências de Yakutia, na Rússia, que acredita que a ressurreição do rinoceronte lanudo é improvável. Técnicas de clonagem convencionais não funcionarão, uma vez que não existe um parente moderno próximo o suficiente para cruzar com o rinoceronte. E lá se vão as minhas esperanças de ver uns gatos dentuços e rinocerontes peludos lutando. Bom, ainda bem que eu não sou encarregado disso. Dodô de volta. Tem uma expressão em inglês que é tipo morto como um dodô. Bom, guarda esse ditado na sua lembrança porque ele pode não ser verdade por muito mais tempo. O dodô era uma ave incapaz de voar nativa de Maurício, uma ilha africana no Oceano Índico. Os cientistas acreditam que Maurício se formou há cerca de 8 milhões de anos atrás e que os ancestrais do dodô chegaram à ilha pouco depois. A espécie começou a declinar quando os marinheiros holandeses colonizaram a ilha no século XVI, levando à sua extinção 100 anos
anos depois. Os europeus destruíram seu habitat e introduziram espécies invasoras, como gatos, cachorros e porcos, que predavam as aves e seus ovos. A imagem do pássaro foi construída por relatos incorretos e ilustrações fantasiosas, que retratam o animal como lento, gordo e pouco inteligente, o que me parece tipo culpar a vítima. Na realidade, o Dodô era rápido e ágil, com pelo menos um marinheiro descrevendo-os como difíceis de pegar. Se eles estivessem vivos hoje, talvez pudessem ser treinados para alguma competição de pássaros. E esse dia pode chegar. A ave pode ter sido extinta no século 17, mas isso não impede os cientistas de tentar trazê-la de volta. Em 2022, a doutora Beth Shapiro, professora de Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade da Califórnia, revelou que um genoma completo do Dodô havia sido sequenciado a partir de um espécime em Copenhague. A sequência revelou que o parente mais próximo do Dodô é o pombo nicobar. Se os cientistas quisessem trazer o Dodô de volta, eles editariam o DNA do pombo para incluir o DNA do Dodô, mas é melhor a gente não se precipitar. Como o Dr. Mike Benton, paleontólogo da Universidade de Bristol, diz, mesmo que pudéssemos fazer isso, o animal provavelmente não se pareceria muito com o que esperaríamos que um Dodô parecesse. Outro problema é que mesmo que os cientistas fossem capazes de criar um embrião de pombo Dodô, eles não teriam lugar para mantê-lo. Ao clonar um mamífero, o embrião pode ser colocado no útero de uma mãe substituta para crescer. As aves não têm útero, então os cientistas atualmente não têm um lugar para gestar o embrião. Atualmente os pesquisadores estão trabalhando em soluções para esse problema, mas ainda não nasceram filhotes de Dodô. Esperamos que eles não tenham colocado todos os ovos na mesma cesta. Bucardo revivido. Em 2003, algo incrível aconteceu, e não se repetiu desde então. Não tô falando de uma música de sucesso do Audioslave. Por alguns minutos, uma espécie extinta voltou à vida. O animal era um bucardo, também conhecido como o ibex dos Pirineus. Essa era uma espécie de cabra selvagem encontrada nas montanhas dos Pirineus. Há 220 anos, o ibex começou a desaparecer, embora ninguém saiba exatamente o porquê. Provavelmente foi devido a... me interrompa se você já ouviu isso antes. A caça excessiva e a perda do seu habitat para agricultura. Pô, só queria que uma vezinha a gente encontrasse uma maneira legal e original de erradicar uma espécie. Em 1999 havia apenas um bucardo restante, uma fêmea chamada Cília. Ela foi capturada por pesquisadores que pegaram uma célula e a congelaram em nitrogênio líquido antes de soltá-la na natureza. As cortinas se fecharam para a espécie de bucardo em 2000, quando Cília foi atingida por uma árvore que caiu. Que final trágico para uma espécie inteira. Mas a história de Cília ainda não havia terminado. Cientistas liderados por José Folt, do Centro de Investigação e Tecnologia Agronutricional de Aragón, na Espanha, tinham os meios para clonar embriões a partir da amostra de tecido dela. Os cientistas esvaziaram o material genético original de um óvulo de cabra doméstica e inseriram o DNA do bucardo no seu lugar. Estes foram implantados em outras subespécies do ibex espanhol ou híbridos de cabra ibex. Uma cabra ficou grávida e o experimento funcionou. Infelizmente, quando o filhote nasceu, ele tinha anormalidades pulmonares e morreu pouco depois. Mover o DNA de uma célula para outra pode causar problemas durante o crescimento do feto, e infelizmente é comum durante a clonagem. Apesar desse final infeliz, isso foi sem dúvida um grande feito e é o único exemplo de um animal extinto sendo trazido de volta à vida, embora por pouco tempo. Alguns argumentam, como o biólogo reprodutivo Bill Holt, da Sociedade Zoológica de Londres, que a clonagem é um método insustentável de conservação. Mesmo que os cientistas fossem bem-sucedidos em desextinguir criaturas, o pool genético dos animais clonados seria tão pequeno que eles seriam propensos a problemas de saúde e doenças. Além disso, com o mundo natural encolhendo, há uma boa chance de que uma espécie revivida se extinguisse de novo. Será que os cientistas deveriam passar mais tempo conservando espécies ameaçadas em vez de trazer de volta as extintas? Me conta a sua opinião nos comentários. Descendentes de Willa. Lembra daquela música infantil da Doninha? Bom, você ainda acha que é uma música inocente sabendo que mustelídeos de verdade estão em extinção? Você é uma pessoa horrível. O furão de pés pretos costumava correr pelos buracos subterrâneos nas planícies americanas e é a única espécie de furão nativa dos Estados Unidos. Só que hoje em dia, os seus números estão restritos aos estados montanhosos. Esses caras são noturnos, acordando só para caçar cães da pradaria, ou pelo menos era o que eles faziam.
deveriam, porque infelizmente o habitat desses animais está sendo destruído para dar lugar a fazendas. Pode anotar aí no seu bingo. Se isso não bastasse, seus números estão diminuindo devido ao aumento da peste silvática. Essa praga é a mesma bactéria da peste negra, que dizimou cerca de 25 milhões de pessoas durante a Idade Média. A praga é incrivelmente mortal e é 100% letal para animais não vacinados. E, claro, menos cães da pradaria saborosos significam mais furões famintos. A população de furões de pés pretos deteriorou-se ao ponto de ser oficialmente declarada extinta na natureza em 1979. Para salvar a espécie da extinção total, 18 animais foram capturados por conservacionistas para reprodução, incluindo uma fêmea especial chamada Willa, mas a gente já fala dela. Dos 18, apenas 7 deram à luz filhotes. Esses 7 foram libertados na natureza e eventualmente aumentaram para mais de 300. Como resultado, o pool genético do furão ficou restrito, com os animais sendo vítimas da deriva genética. Isso acontece quando os animais são muito relacionados para produzir descendentes saudáveis. Para resolver esse problema, os cientistas recorreram à clonagem. Willa era uma garota de Mittessee, no estado americano do Wyoming. Ela nunca se reproduziu em cativeiro e morreu em 1999. Sabendo que sua genética era única, cientistas inteligentes pegaram a amostra do seu tecido para serem criopreservadas no zoológico congelado. Não é o lugar onde o Batman lutou contra o Sr. Frio. É uma instalação de armazenamento em San Diego que contém mais de 10 mil culturas de células vivas, óvulos, espermatozoides e embriões para organismos ameaçados. Em dezembro de 2020, a empresa de biotecnologia Revive and Restore criou com sucesso Elizabeth Ann, um clone feito a partir das células de Willa. Ficou igualzinho à mãe dela. A empresa esperava que Elizabeth Ann revitalizasse esses genes de furão, mas ela precisava de uma ovário-esterectomia, uma remoção cirúrgica do útero e dos ovários, e por isso não vai se reproduzir. Mas o lado positivo é que a Revive and Restore tem como objetivo reproduzir mais furões a partir das células de Willa, então parece que no fim das contas eles podem escapar da extinção. Por hoje é tudo. Se você pudesse escolher um desses animais para trazer de volta, qual seria? Me conta nos comentários abaixo e não se esquece de curtir e se inscrever para mais conteúdo incrível. Vejo vocês no próximo vídeo.